Um bom dia a todos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 115. Livro dos Salmos, capítulo 115. Assim diz a palavra de Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém, meus irmãos. Vamos nos colocar em pé para louvarmos ao Senhor. Não a nós, Senhor. Tudo faz como
Ao Senhor os mortos não louvam mais, porém nós o bendiremos Deus, o seu santo nome, desde agora e sempre. Aleluia. Amém. Convido o pastor Messias. Bom dia, irmãos. Convido a amada congregação para buscarmos a Deus numa oração de invocação. Busquemos a presença do nosso Deus para que possa receber nosso culto, nossa adoração e nosso louvor nesta manhã. Oremos. Pai santo e eterno, Deus criador dos céus e da terra, Deus provedor, Deus protetor, Deus que não abandona o seu povo, Deus que, por um amor, graça e misericórdias infinitas, enviou o seu próprio Filho para resgatar a muitos, pagar o preço dos horríveis pecados que foram cometidos e que são cometidos nessa terra. O único Deus vivo, a Ti, Deus, adoramos e pretendemos cultuá-lo nesta manhã. Por isso, Deus, pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados, reconhecemos que somos pecadores, lhe pedimos desculpas, Deus, pelas nossas falhas e pecados. E pedimos o Teu auxílio, Deus, que o Senhor nos ensine a adorá-lo, Deus, a fazer a Tua obra com amor, com dedicação, Senhor, usar de misericórdia, Deus, que a Tua paz reine, Senhor, aqui e em toda a igreja fiel, que o adore, Deus, que o adora em todo lugar aonde ela esteja. Ser presente aqui, Deus, para receber toda a nossa adoração e louvor, é o que nós lhe pedimos, pelo favor da Tua graça e pelo santo nome de Jesus, Teu Filho amado. Muito obrigado e amém, Senhor. Glórias a Ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? Nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Convido a Santa Igreja que abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Leremos a partir do verso 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-a nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Esse pequeno texto que lemos aqui, nós vemos uma diferença de postura, de conduta que Jesus mostra aqui. A conduta dos adultos e a conduta das crianças. Os adultos, eles, com o passar do tempo, eles vão acrescentando coisas sobre a sua vida, experiências, motivações, pensamentos, muitas vezes até defesas, pelo que as pessoas já passaram. E essas coisas vão endurecendo o coração. E vai perdendo aquela pureza, aquela sensibilidade, aquele amor, aquele cuidado com as coisas. E aqui o texto diz que algumas pessoas levaram crianças para que Jesus tocasse essas crianças. E os discípulos repreendiam.
Irmãos, os pais, quando trazem crianças na igreja, é para que Jesus toque elas. É para que Jesus toque a mente delas, para que Jesus toque o coração delas. Não repreenda seus filhos. Não prive os filhos de serem tocados por Cristo. Que da mesma maneira que o Espírito Santo irá revelar para nós a sua vontade, o seu desejo, a sua vida, vai nos instruir, assim também Ele fará com as crianças, Ele fará com os nossos filhos. Então deixe as crianças prestarem atenção ao culto, deixe elas à vontade, porque elas vão ser instruídas por Cristo. Os discípulos aqui, eles não faziam isso por mal, eles não queriam atrapalhar Cristo, mas as crianças nunca atrapalham, e a resposta de Cristo é: deixe eles vir a mim. Um outro ensino que nós podemos ver aqui é que Jesus, ele vai dizer assim: não embaraceis as crianças, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é para os puros. Quando nós vemos narrativas, descrição na Bíblia daqueles que se perdem, comumente nós vamos ver falar ali sobre os impuros. Sobre os impuros. E ele fala ali: deixa as crianças virem, porque deles é o reino dos céus. E Jesus, ele ainda vai falar assim, olha, ele fala assim: em verdade vos digo. Este verdade aqui, na língua original, é amém. É amém que ele fala aqui, no idioma original. Para nós é traduzido como verdade, né? Porque uma das traduções de amém é verdade, é uma verdade irrefutável, uma verdade sólida, concreta. Então, por isso que muitas vezes Jesus fala: em verdade vos digo. No texto original está amém, amém. Amém, amém, vos digo, né? Então, quando Jesus ele dá uma ênfase a uma realidade espiritual, que ele chama a atenção das pessoas para uma realidade espiritual que aos olhos das pessoas pode parecer pequeno e sem importância. Então ele costumava usar esse termo: amém, 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 né? Em verdade, te falo em verdade. Tudo que Jesus fala é verdade. Mas em algumas vezes ele fala em verdade, e outras vezes ele fala em verdade, ele repete, né? Então ele chama a atenção aí para uma ênfase, que é coisas que para nós, ele sabe, né? Que para nós isso ia passar desapercebido. Nossa vida continuamente, o que uma criança pode no culto, o que uma criança vai fazer, não tem importância, deixa a criança. Para nós é isso, esse pensamento. A criança ela não vai, ela não tem entendimento ainda, ela não, né? Esse é o pensamento do adulto, é o nosso pensamento. Então Jesus ele chama atenção para isso. E aí quando ele fala em verdade, né? Nesse caso aqui uma vez só ele fala em verdade vos digo, ele vai ainda chamar a atenção dos adultos que nós é que devemos nos fazer como essas crianças aí. Tem que haver uma inversão de postura, né? Que ele fala com seus discípulos. Veja que ele ficou indignado com os seus discípulos. No verso 14, né? Porque no verso 13, trouxeram algumas crianças para que o tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Os discípulos estavam impedindo aquelas pessoas de levarem crianças a Cristo. Isso acontece até hoje, irmãos. Muitas pessoas impedem as crianças de irem a Cristo, impedem os próprios filhos de irem a Cristo. E aqui, Jesus, vendo isso, ele se indignou e disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E aí então ele chama a atenção para esse fato: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança. Irmãos, aqui a gente tem que pegar as crianças que estão aqui hoje para serem os nossos exemplos. Durante todo o dia, a rotina, nós somos exemplo para eles. Aqui nós devemos ser exemplo. Vocês já repararam como as crianças absorvem a palavra de Deus parece que com mais clareza? Às vezes eles percebem, eles falam de coisas que a gente nem lembrava que foi dito no estudo, no sermão. Isso é comum acontecer, irmãos. É comum com todos nós. Aconteceu comigo várias vezes, é comum com todos nós. Mas eles absorvem aquilo. Então Jesus ele fala assim, nós tivemos até um caso aqui, né? De um menino que lembrou bem do sermão, né? Um menino que veio visitar uma vez. Então, irmãos, é o contrário que nós devemos fazer. Nós devemos, agora eu quero estar com toda pureza, sem malícia, sem pensamento, sem defesa, sem bloqueio, eu quero que Cristo me toque. E aí,
ele diz assim, olha, em verdade, porque ele ficou indignado, né, com essa postura dos discípulos. E ele corrigiu em amor, né? Mas ele diz, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoavam. Então, as crianças, elas têm um papel importante que nos serve de exemplo para como que nós devemos receber o reino de Deus. Nós não devemos receber o reino de Deus baseado no nosso senso de justiça, nem baseado na nossa vivência e na nossa experiência pessoal, intelectual, que adquirimos ao longo do tempo. Não, nós devemos receber o reino de Deus como uma criança recebe. Uma criança que vem desarmada, que ela nem sabe o que ela vai ouvir, ela não está preocupada com isso, ela não está preocupada em ficar questionando, ela vai receber aquilo. É como a terra fértil que Jesus fala ali na parábola do semeador, né? Que recebeu a semente e essa semente produziu frutos. Tá? Então, que nós possamos olhar, né, para esse ensino de Cristo, ver que essa postura dos discípulos, muitas vezes nós tomamos também até hoje, né? Mas entender que Cristo ele fica indignado com isso. Ele fica indignado com isso. E ele fala, deixa vir a mim. Né? Nós sabemos que estamos num país onde as crianças são proibidas até de entrarem mesmo na aliança com Deus. Né? A gente sabe disso, nem vamos entrar no mérito. Né? Eu não sei com que autoridade os homens proíbem as crianças disso, porque fundamento bíblico de fato não tem. Mas, no nosso dia a dia, nós devemos vigiar para que nós não façamos algo parecido também, proibindo as crianças, né? Principalmente no culto. E olharmos para nós mesmos e procurarmos identificar, né? Falar, Senhor, como que eu vou receber o seu reino hoje? Como que eu vou lidar com o seu reino hoje? Com toda a informação sobre o Senhor que eu receber, seja eu lendo as Escrituras na minha casa, seja eu num culto ouvindo um sermão, seja eu num dia de estudo, seja a forma que eu for ser instruído pela tua santa palavra, como que eu estou recebendo a sua palavra? Senhor, será que eu estou como aquele terreno duro da beira do caminho, em que Satanás vem e rouba a semente, né? Jesus fala que as aves do céu vêm e roubam a semente. Depois, na explicação da parábola, Cristo fala que essas aves representam Satanás, que a ave do céu vem. Será que eu estou como aquele solo rochoso, cheio de muralhas e defesas e preconceitos e questionamentos, com uma opinião formada, já pronto para receber? Será que eu estou eu sou essa pedra, meu coração é essa pedra ao receber a semente da palavra de Deus? Será que eu estou como os espinheiros, que eu até recebo a semente, mas é tantos cuidados com outras coisas, com as coisas do meu dia a dia, com a minha vida pessoal, com tudo, que esses espinhos vão sufocar a semente. E aí, olhar, se nós identificarmos alguma dessas, falar, não, Senhor, eu quero ser como a terra fértil, eu quero ser como uma criança, eu quero receber naturalmente aquela palavra, eu quero deixar aquela palavra produzir em mim, que ali produza o fruto que o Senhor desejar, né? É aí que reside, irmãos, a transformação de vida, é aí que reside a paz que excede todo entendimento, é a ferramenta que o próprio Cristo usa para nos guardar mente e coração. Estamos numa época em que é possível termos uma mente muito inquieta com as coisas, muito inquieta. Em qualquer nível de vida que nós estejamos, qualquer segmento, nós vemos que estamos numa época de inquietações, né, de perturbações. Mas Cristo, Ele guarda a mente e o coração. Então vamos fazer uma oração silenciosa de confissão. Se porventura houver algum pecado não confessado, vamos aproveitar agora. E se identificamos que estamos tomando essa postura, estamos sendo muito adultos diante de Deus. Estamos sendo muito adultos, muito experientes diante de Deus. E deixando os valores morais da fé de lado. Amor, compaixão, a pureza, o zelo pelas coisas de Deus. Se nós estejamos sendo muito adultos diante de Deus, vamos falar, Senhor, perdão, eu quero ser uma criança diante do Senhor. Eu quero ser, de fato, alguém que receba o reino dos céus como uma criança.
E por que eu quero isso? Porque Cristo ensinou assim, né? Nessa passagem ele está nos ensinando isso, em amor, né? Então, que possamos fazer isso. Então, nesse momento de oração silenciosa, os irmãos farão uma oração de confissão, se sentirem o desejo de fazer nesse sentido que eu falei, né? Essa oração de confissão é sempre voluntária, né, irmãos? Quando a gente percebe que precisamos confessar algo, né? Então os irmãos façam, enquanto eu faço uma oração em voz audível. Façamos agora então uma oração de confissão ao nosso Deus. Oremos. Pai Santo e Eterno, glorioso, Senhor Deus que é o Mestre. Lhe chamavam Deus de Rabi, o nosso Mestre, que desceu dos céus, se fez um de nós, para nos ensinar, ó Deus, a simplicidade do Evangelho. Simplicidade que os homens muitas vezes complicam e querem colocar muitos argumentos intelectuais, pensamentos, quando na verdade é tudo muito simples. Entendermos o verdadeiro objetivo da nossa fé, que são esses valores simples e tão preciosos, tão valiosos, como a pureza, a ausência da malícia, esvaziar-nos de nós mesmos para estarmos prontos a receber a semente da Tua Palavra, nos tornarmos como crianças puras, que vão absorver, ó Deus, os Teus grandes ensinos, onde sentiremos paz, onde nos sentiremos acolhidos nos Seus braços, Deus, porque é disso que precisamos em tempos tão conturbados como os nossos de hoje. Que possamos, Deus, cada vez mais incentivar nossos filhos a estarem recebendo este toque de amor do próprio Senhor Jesus, os hidratando, ministrando no coração, na mente deles, no espírito. E que isso aconteça conosco também, que possamos receber o reino de Deus como as crianças recebem, sem defesas, sem questionamentos, mas simplesmente ouvindo falar os ensinamentos do nosso Mestre, do nosso Deus, do nosso Salvador. Por isso, Deus, por todas as vezes que não nos colocamos assim diante do Senhor, nós lhe pedimos perdão. E pedimos perdão também, Deus, pelos nossos pecados diários, porque sabemos que te desagradamos em algum momento durante essa semana, ou por palavras, ou por pensamentos, ou por ações, ou por negligências, por saber fazer o bem e não fazê-lo. Nós sabemos que nós desagradamos ao Senhor. E por isso, Deus, nós lhe pedimos perdão e cremos que o Senhor é um Deus perdoador, que o Senhor é um Deus misericordioso. E ao sermos perdoados, Deus, nós queremos aprender com o Senhor, ó Deus, toda esta mansidão e toda essa pureza, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Obrigado pela Tua graça e amor. No nome santo de Jesus nós oramos, agradecendo principalmente pela bênção do Teu perdão. O Senhor é um Deus de amor. Muito obrigado, Deus. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Convido a amada congregação para louvarmos a Deus com o hino 167. Durante esse hino, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, esse momento será oportuno. Hino 167. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor e da morte triste sorte me livraste do Senhor.
Convido os amados irmãos para professarmos a nossa fé através do credo apostólico, que é o que estamos estudando atualmente no catecismo. Os 12 artigos, ou os 12 itens, do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Ainda quero convidar a amada igreja para a leitura do Dia do Senhor 12. Estamos na parte do catecismo onde estamos estudando acerca do Deus Filho e a nossa redenção. Nós já vimos, nos domingos anteriores, que o credo ele é dividido em 3 partes, que representa a Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, E a maior parte do credo, da estrutura do credo apostólico, ela vai se relacionar com Cristo, o Deus Filho, e a nossa salvação. Então nós temos aqui 2 perguntas, a pergunta 31 e a pergunta 32. Nós vamos fazer a leitura de perguntas e respostas e logo mais estaremos analisando através do sermão, tá bom? Então, Dia do Senhor 12, pergunta 31. Por que razão ele é chamado de Cristo, que quer dizer ungido? O sermão vai basicamente se fixar nessa pergunta, tá? Por que ele é chamado de Cristo? O nome é Jesus. Cristo é um título. Cristo é um nome de autoridade, tá? Resposta: porque ele foi ordenado por Deus o Pai, ungido com o Espírito Santo, para ser nosso supremo profeta e mestre, que nos revelou
completamente o propósito secreto e a vontade de Deus quanto à nossa redenção. Nosso único sumo sacerdote, o qual por um único sacrifício do seu corpo nos remiu e intercede continuamente por nós diante do Pai. E nosso Rei eterno, que nos governa pela sua palavra e pelo seu Espírito, e que nos defende e preserva na redenção que ele conquistou para nós. Então veja que essa pergunta 31 nós vamos analisar, como eu disse, né? Logo mais no sermão. Vai falar por que Cristo. Ele é ungido. Ungido para quê? Para que tenha autoridade. Qual autoridade? Como nós vemos aqui na resposta, a autoridade de ser o profeta. Nós não nos submetemos a outras profecias fora do próprio Cristo, da pessoa do próprio Cristo. Autoridade para ser o sumo sacerdote, ou seja, nós não confessamos os pecados, ou nós não pedimos a absolvição dos nossos pecados, por exemplo, para qualquer outra criatura, nenhuma pessoa, nenhuma criatura, mas diretamente a Deus através do sumo sacerdócio de Cristo. E também Rei eterno, nós vemos aqui na resposta, ou seja, nós não somos governados por nenhuma outra criatura, nenhuma filosofia, nenhuma crença, nenhum tipo de pensamento, a não ser aquilo que provém da pessoa de Cristo, o Rei eterno. Mas isso nós vamos analisar no sermão. Mas antes, eu quero ver aqui com os irmãos o começo aqui da resposta. Porque ele foi ordenado por Deus o Pai e ungido com o Espírito Santo para ser nosso supremo profeta e mestre, que nos revelou completamente o propósito secreto e a vontade de Deus quanto à nossa redenção. Cristo, ele nos revelou secretamente, aqui está falando sobre a redenção porque é o tema, né? Mas Cristo nos revelou todo o mistério de Deus que vem guardado por séculos. A única coisa não revelada aos homens são tempos e épocas. Tempos e épocas. Tudo que é necessário para que o homem saiba, para que a igreja saiba, foi revelado por Deus. Não existe mistérios de Deus não revelados à sua igreja, em que a gente possa jogar nesta conta aí qualquer atitude que a igreja tenha em nome de Deus que não seja nas Escrituras. Nós não podemos jogar na conta dos mistérios de Deus. Não podemos fazer isso. Porque a palavra de Deus nos diz, através do apóstolo Paulo principalmente, que esse mistério já foi revelado pelas Escrituras. Eu quero convidar os amados irmãos para a leitura de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Nós já lemos aqui outras vezes esse versículo, né? Mas o tema, ele nos propõe olharmos mais uma vez para essa realidade espiritual, tá bom? Carta aos Romanos, capítulo 16. Vamos ver aqui a partir do verso 25. Olha só. Ora, há aquele, veja que este há aqui tem uma crase, né? Então, aqui, este há com crase significa para aquele. Então, não está falando apenas aquele, não estou falando aquele. Eu estou dizendo para aquele, né? Quando tem a crase, tá? Ora, há aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e pregação em Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao único Deus e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então está para aquele, porque ele está fazendo a doxologia aqui. E aqui ele fala para aquele, então ele está falando de Cristo, depois vai falar de Deus, né? A Deus seja a glória por meio de Cristo. Então, para aquele. E durante essa doxologia, que era comum, né? Os apóstolos terminarem suas cartas com a doxologia. Doxa quer dizer glória, né? Glorificando a Deus. Terminavam as cartas glorificando a Deus.
Começavam as cartas com saudações em nome de Deus, né? E terminavam as cartas glorificando a Deus, tá? Então, nesta glorificação que o apóstolo Paulo faz a Deus, ele exalta essa questão de Cristo nos ter, através das Escrituras, nos ter revelado todo o mistério já, através das Escrituras. Nessa exaltação, nessa glorificação que ele faz de Cristo, tá? Então veja que até nós glorificamos a Deus através do próprio conhecimento que temos do que Deus nos revelou. É assim que glorificamos a Deus, né? Não apenas com palavras que saem da nossa boca, mas falando justamente aquilo que Deus revelou. Então, dentro do tema que estamos abordando aqui, né? Aquele que veio segundo confirmar o Evangelho, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio por tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, sendo o mandamento de Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações. Então a revelação das Escrituras são mandamento eterno de Deus, para que seja obedecido por todas as nações. Não existe a opção. Alguns desses eu vou obedecer, outros não, né? E esse mistério já nos foi revelado, tá? Então, não existe, se alguma pessoa te falar alguma suposta profecia ou revelação que não esteja nas Escrituras, e você falando, mas qual é a fonte disso? É Deus, mas como Deus revelar? Os mistérios de Deus. Normalmente falam, o mistério que você não conhece, os mistérios de Deus. Eu falo assim, não, os mistérios já foram revelados. O apóstolo Paulo diz que os mistérios já foram revelados pelas Escrituras proféticas. Já estão todos revelados, né? É comum as pessoas também dizerem, não, Deus não vai fazer nada sem antes falar com seus profetas. Então Deus está me falando que é para a igreja fazer isso, que é para o irmão tal fazer aquilo, para a irmã tal fazer aquilo. Não, Deus já revelou, de fato Deus não vai fazer nada sem antes revelar os seus profetas, mas Deus já revelou, já está revelado. A Escritura toda é de fato a revelação de Deus, tá? Então, que nós possamos entender, né, que todo o mistério guardado pelos séculos já foi revelado pelas Escrituras. E tudo aquilo que nós precisamos saber para a nossa vida, seja em que área for, né, para a continuidade das nossas atividades, nós temos a revelação aqui, temos a revelação em mãos. Graciosamente Deus nos deu essa revelação, tá bom? Pergunta 32. Por que você é chamado de cristão? Resposta. Porque pela fé sou membro de Cristo. Quando fala aqui membro de Cristo, é membro do corpo de Cristo, tá? E somos membros uns dos outros, porque todo aquele convertido, por fé, é membro de Cristo, tá? Então nós nos importamos uns com os outros. Nós nos importamos, tá? Porque pela fé sou membro de Cristo, e por isso partilho da sua unção. Ou seja, eu partilho desta unção, Cristo, a quem Deus deu toda a autoridade. Em determinado momento na sua palavra, Cristo fala, eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra. Eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. E a dou para quem eu quiser. Cristo fala isso. E Cristo deu essa autoridade para a igreja, conforme nós vemos no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Deus deu essa capítulo 18. Deus deu essa autoridade à igreja, tá? Então, porque pela fé sou membro de Cristo, e por isso partilho da sua unção, para poder, como profeta, confessar o seu nome, como sacerdote, apresentar a mim mesmo como sacrifício vivo de gratidão a Ele, e como rei de livre e boa consciência, combater o pecado e o diabo nessa vida, e no porvir reinar eternamente com Ele sobre todas as criaturas. Então veja que Cristo ele é ungido com autoridade total. Autoridade de profeta, sumo sacerdote e rei. Tá? Então toda essa autoridade, fundamentado em toda essa autoridade, ele nos revelou os mistérios nas Escrituras. Nós partilhamos desta autoridade, mas veja que nós partilhamos dessa autoridade nele, não independente dele.
Então, dentro de tudo aquilo que ele nos revelou, dentro do corpo, dentro do pensamento de Cristo, dentro da mente de Cristo, eu partilho dessa autoridade. Ou seja, não é uma autoridade que me concede o direito de fazer algo fora de Cristo, ou de tomar decisões fora de Cristo, né? Mas sempre nele, tá? Por isso partilho da sua unção para poder, como profeta, confessar o seu nome. Confessar o seu nome o quê? Profetizar, ou profetizar é pregar, né? Pregar o que ele profetizou, ele é o profeta. A Escritura é a revelação dessa profecia. Então eu tenho autoridade para falar sobre isso, não novas profecias, tá? Confessar o seu nome. Como sacerdote, apresentar a mim mesmo como sacrifício de gratidão a ele. Então eu partilho da unção sacerdotal, não para que eu perdoe o pecado dos outros, para isso eu não tenho poder. Ele tem, mas para que eu mesmo tenha os meus pecados perdoados por ele, onde eu possa levar a ele, né? Pedir a ele. Ele é o único que tem poder para perdoar os pecados, tá? Como sacrifício vivo de gratidão a ele, eu faço isso. E como rei de livre e boa consciência, muito importante entendermos isso. O Rei Supremo e Eterno é Cristo. Nós partilhamos dessa unção, então ele governa tudo. Nós partilhamos dessa unção, dessa autoridade, mas nós não conseguimos governar tudo. Nós não conseguimos governar. Eu não tenho o poder de falar para o presidente de uma nação tomar uma decisão, né? Nem da minha nação, nem de outras nações. Eu não tenho. Mas eu tenho o poder e a consciência de combater o diabo e o pecado que assola a minha vida, baseado nessa autoridade dele. Está dando para os irmãos entenderem, né? O raciocínio dessa resposta 32. Isso aqui é bem abrangente, viu, irmãos? E bastante profundo. Se os irmãos quiserem estudar depois esse dia do Senhor 12, né? Com mais detalhes, será interessante. Tá? Então, e como rei de boa e livre consciência, combater o pecado e o diabo nesta vida. E no porvir, reinar eternamente com ele sobre todas as criaturas. Aí depois sim, onde estaremos num corpo glorificado, plenamente livres da influência do pecado que ainda nos influencia, né? Quando estivermos num corpo glorificado, sem mais este apelo pecaminoso, vamos dizer assim, sem essa influência do pecado, né? Estaremos plenamente vivendo a mente dele, o governo dele, né? E reinaremos com ele sobre toda a criatura que estará nesta vida por vir, que nós nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, né? Tem pessoas que dizem que nós estaremos reinando sobre os ímpios. Isso não é bíblico, né? Mas nós reinaremos com ele, isto é promessa. Quero convidar os amados irmãos para louvarmos a Deus com o Salmo 11. Meu refúgio está em Deus, como podes me dizer, qual ave foge
Quero convidar os irmãos para a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Leremos a partir do verso 13. Colossenses capítulo 1, verso 13. Leremos até o 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo dos céus, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E também quero convidar os irmãos para a leitura aqui do capítulo 2 de Colossenses, o verso 19. Vamos ler o 18 e 19. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Quero como tema deste sermão, deixar fixado isto. Cuide de você mesmo, para que ninguém se faça árbitro sobre você. Ou melhor, aqui está dizendo que ninguém seja árbitro contra você, pretextando humildade, parecendo humildade, cultos angelicais, baseando-se em visões. Todas essas coisas está dizendo aqui, são pessoas enfatuadas sem motivo algum na mente carnal. E diz aqui que essas coisas não retêm a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. É este crescimento que nos interessa, tá? Aquele que procede de Deus e que nós o extraímos, como se fosse uma mina preciosa, um campo de ouro ali, nós extraímos das Escrituras reveladas por Deus. Convido os irmãos a uma breve oração. Pai Santo, glorioso, mais uma vez, Senhor, diante da sua presença nesse momento de culto, Deus. Primeiro nós te agradecemos muito, Senhor,
por este grande privilégio de podermos começar nossa semana cultuando o Senhor. No convívio, Deus, dos nossos irmãos e irmãs nesta santa comunhão, cultuando a Ti e unidos a todos aqueles que o adoram. Muito obrigado, Senhor. Também agradecemos porque sabemos que Teu Santo Espírito nos ilumina, Deus. E agradecemos ainda por Cristo e pela revelação do mistério guardado pela eternidade, que foi revelado através das Suas Santas Escrituras. Muito obrigado por todo este cuidado para conosco, por toda a Sua providência, por todo o Seu amor. Te agradecemos porque ainda alguns instantes atrás confessamos a Ti os nossos pecados e a Sua palavra nos garante que o Senhor perdoa todo aquele que se arrepende e confessa a Ti. E nós te agradecemos pela bênção do perdão. Agora, Deus, estamos diante da Sua palavra mais uma vez. E precisamos, Deus, sermos instruídos pelo Senhor. Para tanto, Deus, pedimos o Teu auxílio, que Teu Santo Espírito nos ilumine. Mais uma vez pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados. E pedimos que Teu Espírito Santo venha nos iluminar a ponto de entendermos, sermos instruídos, alimentados, hidratados, curados e protegidos pela Tua Santa Palavra. Que neste momento, Senhor, eu diminua, que eu desapareça e só prevaleça a Tua graça, a Tua paz, a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho-vos proclamar Cristo, cabeça do corpo da igreja. O Cristo verdadeiro, que uma sociedade confusa pela falsa religião e pela própria imaginação não consegue reconhecer, mas as Sagradas Escrituras o apresentam com exatidão. Cristo, o Jesus ungido, que tem toda a autoridade para nos trazer profecias, toda a autoridade como um sumo sacerdote, para nos perdoar os pecados, e toda a autoridade como um rei supremo, para governar a nossa vida, governar a vida da igreja. Ora, o ensino bíblico é que somos membros do corpo de Cristo e Cristo é a cabeça do corpo. A cabeça é que conduz o corpo. Pela orientação e direção da cabeça e sua ordem, é que os membros se movem. O apóstolo Paulo, no Areópago, em Atenas, ele diz que nele nós nos movemos. É que os membros se movem. No entanto, vemos pessoas e até instituições usando o nome de Cristo sem reter esta cabeça, sem reter essa direção, querendo colocar novos profetas e novos sumos sacerdotes e novos reis, novos governantes, governando sobre si mesmos. Para identificarmos melhor essa situação, quero meditar aqui com os irmãos a respeito do que a Bíblia diz sobre esses fatos. A primeira coisa que eu quero mencionar com os irmãos, se os irmãos quiserem acompanhar, é o que a mulher samaritana testemunhou saber sobre Cristo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 4, verso 25. Eu creio que todos, se não todos, a grande maioria das pessoas conhecem a situação da mulher samaritana, uma mulher que vivia em pecados, né? Já havia tido vários maridos e vivia com um homem que Cristo fala, ele não é teu marido. E Cristo então pede água para ela, ela vai ao poço e ela vai retirar a água dali e Cristo fala sobre a água da vida. Quem beber desta água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu der, este não terá mais sede. E do seu ventre jorrará um rio de águas vivas, né? Então essa mulher, ela ainda não havia identificado que era o próprio Cristo que estava ali falando com ela.
E no versículo 25, ela testemunha que ela tinha um conhecimento. Veja só, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então veja que na expectativa da primeira vinda de Cristo, eles já sabiam da questão da unção. Essa mulher era uma mulher samaritana. Eles já sabiam que Cristo, quando viria, ele viria com esta unção. Essa unção, imagina aqueles dois risquinhos, que é o símbolo de igual, né? Essa unção igual à autoridade. A autoridade sobre todas as coisas. E ela diz aqui o que para ele? Quando ele vier como Cristo, com esta autoridade, ele nos ensinará todas as coisas. O próprio Cristo, que sustenta o universo e que é o verbo, a palavra. Ele nos ensinará todas as coisas. Cristo dá aval a isso que ela fala. Porque Cristo não fala para ela, não é todas as coisas não. Ele vai ensinar algumas. E depois, ao longo do tempo, vai mandando aí as pessoas e tal. Não é isso que ele faz. Ele diz assim, olha, verso 26. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Então, eu tenho esta unção, Cristo, né, falando. Eu tenho essa unção, eu sou o Cristo e eu vos ensino todas as coisas. A pergunta que nós fazemos, existe alguma coisa fora das Escrituras que nós devemos aceitar como Deus, como vindo de Deus? A resposta é não, porque todo o mistério já foi revelado pelas Escrituras. Então, vai residir nas Escrituras toda esta autoridade profética de Cristo. O verbo, a palavra, tá bom? Então a mulher, ela não havia identificado Cristo ainda, mas ela sabia da promessa de ser Cristo, o profeta. Após o cumprimento da profecia sobre ele mesmo, só restaria a ele como profeta. É por isso que ele mesmo fala, as profecias, as profetas e as profecias vigoraram até João Batista. João Batista, ele profetizou sobre Cristo, as profecias falavam sobre Cristo. João Batista estava com o cumprimento da profecia diante dos seus olhos. Ele tocou no cumprimento da profecia, ele batizou o cumprimento da profecia. As profecias vigoraram até Cristo. As profecias hoje é a pregação desta revelação profética que já foi dita. Esta é a unção de Cristo. Portanto, não temos como assumir ou entender uma autoridade que não seja pelas Escrituras, pelas Santas Escrituras. Então só restaria ele mesmo como profeta. Então ele capacitou e revelou a seus apóstolos todos os fundamentos doutrinários de sua igreja, assim como revelações sobre o futuro. Eu quero convidar os irmãos para uma leitura aqui, ó. Isaías capítulo 61, verso 1 e 2. Aqueles que puderem estar acompanhando. Isaías capítulo 61, versos 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Veja aqui a autoridade, né? O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Irmãos, o próprio Cristo leu isso na sinagoga. Esta é a unção que ele tem. Então o Senhor ungiu para pregar as boas novas. Essas boas novas é o evangelho que não pode ser mudado, nem distorcido, nem nada a ele acrescentado, nem nada dele retirado. Pregar a quem? Aos quebrantados. Irmãos, em alguns momentos da vida, nós ficamos quebrantados por situações que nos acometem, por situações que vêm muitas vezes nos devastar por dentro. Lembre-se disso.
que Ele tem a unção, a autoridade para pregar essas boas novas aos quebrantados. Quando estivermos quebrantados, temos que recorrer a quem tem toda a autoridade para nos auxiliar, tá? Para curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação dos cativos e pôr em liberdade os algemados. Nesse momento da leitura, quando estamos lendo aqui, nós devemos olhar para nós mesmos. Tem alguma coisa nos algemando? Tem alguma coisa nos escravizando? Tem alguma coisa impedindo a gente de fazer com amor a obra de Deus? De servi-lo com amor, de servi-lo com alegria? Nós estamos cativos de alguma forma? Existem algemas nas nossas vidas? Está acontecendo isso? Se tiver acontecendo isto, irmãos, Ele tem toda a unção, toda a autoridade para proclamar a libertação dos cativos e pôr em liberdade os algemados. Este é aquele momento de abrir as Escrituras, quando nos sentimos algemados, quando parece que alguma coisa está nos prendendo, nos impedindo de viver o amor de Cristo de fato, não só de palavras. Não só de palavras, irmãos, mas viver o amor de Cristo de fato. Que sentido há em ser cristão e não servi-lo com amor? Servi-lo religiosamente, mecanicamente, sem amar. Que sentido faz essas coisas? Se tem algo que está nos aprisionando na nossa vida mesmo, muitas vezes até mesmo pecado, é momento de clamar para que Ele proclame esta libertação sobre as nossas vidas. É momento de fazermos isso. Se nos sentirmos assim, se percebermos que isso está acontecendo conosco, porque somente Ele tem essa autoridade, só Ele tem esta unção, Ele tem toda a autoridade para fazermos isso. Se nós negligenciarmos tão grande salvação, que esperança temos? Como diz o autor da carta aos Hebreus, o que nos restará? Só restará dor, irmãos, só restará dor. Então veja só, Ele tem o poder para apresentar essas boas novas aos quebrantados. Quando estou quebrantado, a palavra dele vai me levantar. Proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Apregoar o ano aceitável do Senhor, porque Ele virá, o dia da vingança do nosso Deus. Será feito vingança sobre todo mal, todo mal feito no mundo. Deus é justo. Pelo fato de ser misericordioso, Ele não abandonou a justiça. O mal será condenado. Ninguém se engane. A consolar todos os que choram. Então, irmãos, este é o verdadeiro profeta. Mas ninguém tem poder de fazer isso. E ele está reinando como cabeça da igreja. Também quero lembrar com os irmãos uma resposta que o próprio Cristo enviou a João Batista. João Batista veio como precursor do ministério de Cristo. E sabendo que Cristo, Ele iria chegar a qualquer momento, João Batista ouviu alguns sinais que alguém estava fazendo, que era o próprio Cristo, e ele manda dois de seus discípulos perguntarem a Cristo se ele era Ele mesmo, né? E veja o que Cristo respondeu, Lucas capítulo 7, verso 22. Lucas capítulo 7, verso 22. Então Jesus lhes respondeu, olha a resposta que Jesus deu aos discípulos de João Batista. Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ele responde exatamente a profecia sobre ele mesmo em Isaías. Portanto, ele é, de fato, o único sumo profeta. Ele é o único profeta. É o único que tem autoridade
para nos transformar e curar todos os nossos conflitos internos. Não vai adiantar, irmãos, procurar em outras fontes. Há uma legião de pessoas, irmãos, correndo de um lado para o outro, inquieta, buscando em tudo que você possa imaginar um pouco de alívio para suas próprias dores. Quando Cristo, Ele é o único que Ele tem essa autoridade. Cristo é o único sumo sacerdote. Quero convidar os irmãos que quiserem acompanhar ou apenas ouvirem, Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16. E aqui diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Veja como a palavra de Deus ela vai nos dando os sinais, nos mostrando como caminharmos nessa caminhada com Cristo até chegar no céu. Já viu aqueles filmes que alguém passa por um lugar primeiro e ele quer avisar os outros por onde é o caminho, né? Então ele vai colocando tipo um pedaço de roupa num galho de árvore, já viram coisas assim? Né? E ele vai pondo aqueles sinais para aquele que vem depois, que ele quer notificar, né? Que ele saiba qual o caminho seguir. A palavra de Deus é como isso. É como colocando sinais para a gente saber como seguir. Então, olha só, conservemos firmes a nossa confissão, porque Ele penetrou os céus. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Irmãos, eu não entendo a rejeição a Cristo. Eu não entendo o menosprezo das pessoas por Cristo. Porque olha só, aquele que tem autoridade para nos condenar, como sumo sacerdote, ele se apresenta como aquele que entende as nossas fraquezas e está disposto misericordiosamente a nos perdoar e nos restaurar. Eu não entendo como as pessoas podem chegar ao ponto de terminarem uma vida com indiferenças e rejeitando a Cristo, rejeitando a Deus ao longo de sua vida. Eu não consigo entender isto. E eu vejo com os olhos humanos, né? Eu entendo pela teologia, né? Que a teologia explica, né? Mas eu não consigo entender pessoas que negligenciem tão grande amor, tão grande misericórdia, né? Acheguemo-nos, portanto, verso 16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você precisa ser socorrido de algo na sua vida? Chegue confiadamente no trono de graça, para alcançar misericórdia, ao fim de alcançar socorro. Ele tem autoridade para isso. Ele é o sumo sacerdote, só Ele tem autoridade para isso. Tem coisas na vida, irmãos, que ninguém, por mais que a pessoa queira, ela não consegue nos ajudar. Por mais que a pessoa queira, ela não consegue nos ajudar. Só Ele tem autoridade absoluta, Ele tem essa unção. Por isso é Cristo. Por isso é chamado Cristo. Também quero convidar os irmãos aqui para analisarmos aqui 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6. 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Não teremos uma outra forma de nos achegar a Deus, como a igreja sabe. E por fim, Cristo, único Rei Supremo. Nós já vimos aqui o único profeta, o único sumo sacerdote e o único Rei Supremo. Assim como haviam outros profetas, e agora só existe Cristo. Assim como haviam outros sumos sacerdotes, que eram impedidos pela morte de continuar o seu sacerdócio. Mas agora só existe Cristo. Assim também existem outros reis.
Existem outros governantes, mas só Cristo é o único Rei Supremo. Por isso é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quero convidar a amada igreja para a leitura aqui do livro dos Salmos, capítulo 89, Salmo 89. Faremos a leitura de 35 a 37. Salmo 89, 35. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre, como a lua, e fiel, como a testemunha no espaço. Então Deus jurou para Davi que da sua descendência viria esse rei eterno, que governaria sobre todos. Seria como um sol, e como uma testemunha no espaço, seria como a lua, fiel e eterno. Este é o reinado de Cristo, é o reinado eterno. Irmãos, se você analisar aí profecias já cumpridas, você vai no livro de Daniel, lá atrás, quando o rei Nabucodonosor, ele tem a visão da estátua, aliás, o sonho, né? Ele tem um sonho da estátua. E Daniel vai revelar aquele sonho, e ele fala, olha, essa estátua aí representa o seu império, mas 3 impérios que virão sobre depois. E depois, por fim, virá uma pedra atirada sem o auxílio de mãos, que desfará essas nações todas. E um reino que será estabelecido para sempre. Se você analisar isso, quando Daniel escreveu aquilo, depois disso veio, depois do Império Babilônico, dos caldeus, veio o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. A profecia foi cumprida à risca, exatamente como está descrita lá no livro de Daniel. Antes disso acontecer, só falta a pedra, atirada sem auxílio de mãos. Na verdade, a pedra já foi atirada, que é Cristo, né? Que se refere à segunda volta de Cristo, que ele vai chegar aqui, destruir esses impérios de nações e reinar eternamente. Tá? Apocalipse 19, 15 e 16. Sai da boca dele, de Cristo, uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Te dá um conselho com todo o amor que eu posso ter por você. Nunca negligencie Cristo. Nunca menospreze Cristo. Não brinque com a misericórdia e com a graça de Cristo. Porque Ele pessoalmente pisará o lagar do vinho, da ira e da fúria, do furor do Deus Todo-Poderoso. Tudo isso vai ser pago. Não brinque com o amor, com a graça e com a misericórdia de Cristo. Certa vez eu li algo que eu não sei se é verdade ou não. Não sei se é verdade. Vou colocar como uma ilustração. Falava de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele conquistou Alexandria, conquistou um império enorme, muito jovem. Com 27 anos, ele já era um grande conquistador, muito jovem. E ele então vinha de uma de suas conquistas, e ele vinha imponente no seu cavalo, com aquelas colunas de soldados, e vinha lá Alexandre o Grande no seu cavalo bem imponente, com mais uma conquista que tinha acabado de realizar. E ele vinha um camponês no canto, e o camponês, assustadíssimo, parou do lado de uma árvore ali. Eu li isso, né, na biografia de Alexandre, mas eu não sei se é verdade, porque há pessoas que questionam isso, se é verdade. Vou contar como ilustração. E aí, esse camponês, muito tímido, assustado, encostou numa árvore e chamou a atenção do Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande então parou, deu sinal para parar, todas aquelas colunas de exército, toda aquela imponência, né?
e mandou chamar aquele camponês que estava ali, né? E o camponês chegou e ele perguntou para o camponês, ele levantou, o camponês chegou com a cabeça baixada, ele, com a espada assim, ele levantou o queixo do camponês, né, para erguer a cabeça, e perguntou qual é o seu nome. Coincidentemente o nome era Alexandre também. E o rapaz falou, Alexandre. Então Alexandre o Grande teria dito, ou muda de atitude ou muda de nome. Alexandre o Grande teria dito isso para ele. E deixou o camponês e foi embora. Irmãos, não negligencie Cristo. Professa a fé cristã, é chamado de cristão, e quer negligenciar Cristo, ou mude de atitude ou mude de nome. Porque para professar a fé cristã, tem que viver o amor dele, tem que viver a misericórdia dele, tem que ser submisso a ele, tem que ser fiel ao que ele revelou, tem que ser dele, tem que ser parte do corpo dele, tem que sentir o que ele sentiu, tem que pensar o que ele pensou, tem que andar como ele andou, tem que amar como ele amou, tem que se importar como ele se importou, tem que se doar como ele se doou. Ser cristão é ser um pequeno Cristo, é compartilhar da unção de Cristo. Se for para ser cristão e negligenciar a Cristo, é momento de pararmos e pensarmos. Ou muda de atitude ou muda de nome. Nunca negligencie Cristo, porque Ele de fato é o Rei Supremo. Cristo e Sua palavra são a constituição que julgará todas as pessoas, que eu sempre lembro aqui em João 12:48. Aquele que me rejeita já tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, esta a julgará no último dia. Então, o único Rei Supremo que estabelece autoridades e tem autoridade sobre todas as coisas. Se uma pessoa tem outros elementos que governam sua vida, tais como astros, horóscopos, esoterismo, videntes, pessoas que trazem revelações não bíblicas, músicas, filmes, séries de TV, que muitas vezes novelas, muitas vezes que é Cristo ali representado. Se a pessoa está sendo seguida por essas coisas, saiba que está num corpo sem cabeça. Porque não é essa cabeça que rege o corpo de Cristo. A cabeça que rege o corpo de Cristo são as Escrituras. É o que Ele revelou, é um mistério guardado pelos séculos e que foi revelado pela revelação das Escrituras proféticas. O sumo profeta, para a gente terminar, principal função do profeta é proclamar a verdade de Deus. Cristo proclama em sua palavra. Profetas falavam para o seu tempo contemporâneo. Isaías diz isso lá, capítulo 1, verso 4. E falavam sobre o futuro, Isaías 25:8. Mas a profecia que rege todo o universo e é eterna é o complemento da palavra de Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Gênesis está lá em Apocalipse, Cristo está lá em Gênesis e Cristo está lá em Apocalipse. Sumo sacerdote, uma das funções era fazer a expiação pelo pecado. E aqui eu vou querer ler com os irmãos, Hebreus capítulo 7, a partir do verso 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, e tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Irmãos, não negligencie, porque Cristo se fez humilde e se fez um de nós. Porque Cristo se fez pequeno para vir buscar aquele que estava perdido. Não negligencie isso. Porque enquanto estamos vivos, não estamos sendo julgados por Ele. Estamos na posição de sermos alcançados por Ele. Nós não somos uma ovelha melhor do que a ovelha que ainda está perdida e que ainda não foi alcançada. Nós não somos.
Nós precisamos do cuidado dele para nos conduzir ao aprisco. Nós precisamos daquele cajado. Nós precisamos que ele nos leve a pastos verdejantes, a águas de refrigério. Nós precisamos que ele nos tire quando estamos desgarrando para os espinheiros e para os penhascos e os abismos. Não negligencie. Enquanto estamos vivendo, não estamos sendo julgados. Estamos na posição de sermos buscados por ele. Não negligencie esse amor. Não negligencie essa misericórdia. Porque ele, pessoalmente, pisará o lagar do vinho. Uma outra ilustração, para nós finalizarmos, uma outra ilustração que eu me lembro bem, é do juiz implacável. Essa sim é uma ilustração, essa não aconteceu. É um juiz implacável e um ser misericordioso. Um juiz estava se dirigindo a um tribunal onde ele ia julgar um criminoso que já estava para ser condenado mesmo. Um criminoso da pior espécie. E o juiz estava indo lá para fazer esse julgamento. Durante o caminho, ele viu que uma criança caiu e prendeu os pés no trilho do trem. E o trem já estava vindo, já estava aquela sineta apitando, ele tinha que cruzar aquele trilho de trem. Então esse juiz, ele para o seu carro, ele desce do carro, ele corre, correndo até mesmo o risco de vida dele também ser atropelado pelo trem. Ele corre e consegue tirar aquela criança do trilho do trem, o trem passa e ele fica com aquela criança nos ombros. Ele salva aquela criança. Entrega aquela criança para um lugar seguro ali, os seus pais. Aí ele volta, entra no carro, vai para o tribunal e condena à morte um criminoso. Condena de forma implacável, dá uma sentença implacável a um criminoso. Nesse mesmo dia, ele foi um salvador misericordioso e foi um juiz implacável. Assim é Cristo. Portanto, não negligenciemos todo este amor de Cristo em vir nos salvar. Um rei com toda a autoridade para instituir novos governantes. Um texto que conhecemos aqui, Romanos 13, 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então toda autoridade superior, ela pode ser uma autoridade superior a nós, mas foi instituída pelo próprio Deus, aquele que tem autoridade até para instituir as autoridades humanas e que governa todo o mundo. Então, irmãos, como cristãos, somos chamados a ser imitadores de Cristo, submissos à cabeça do corpo da igreja. Temos a mente de Cristo, conforme 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Esta mente está na revelação dele mesmo. A sua vontade, pela sua palavra, o mistério que foi revelado pelas Escrituras. E eu quero terminar lendo novamente a resposta da pergunta 32, do Dia do Senhor 12. Por que você é chamado cristão? Porque pela fé sou membro de Cristo, e por isso partilho da sua unção, para poder, como profeta, confessar o seu nome, como sacerdote, apresentar a mim mesmo como sacrifício vivo de gratidão a Ele, e como rei, de livre e boa consciência, combater o pecado e o diabo nesta vida, e no porvir reinar eternamente com Ele sobre todas as criaturas. Amém. Quero convidar a Santa Igreja de Cristo para louvarmos a Deus com o Salmo 24. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus, pois
irmãos se coloquem em pé, vamos fazer uma oração de encerramento. Após a oração, uma bênção, e assim estará encerrado o nosso culto. Teremos apenas alguns avisos posteriores. Oremos. Pai Santo e Eterno, glorificado seja o Teu nome. Reconhecemos, Deus, a autoridade de Cristo. Cristo ungido com toda a autoridade, toda a profecia, autoridade de profeta, autoridade de sumo sacerdote e a autoridade de Rei Supremo, que governa toda a humanidade. Nós reconhecemos, trememos e agradecemos, Deus, porque este Rei tão poderoso nos tratou com amor e misericórdia. E nós não queremos, Deus, nos desfazer disto. Não queremos negligenciar. Não queremos ser contados como aqueles que se assentam em roda de escarnecedores. Nós não queremos, Senhor, mas queremos ser submissos, porque sabemos que este Rei voltará com muito poder e muita glória, num piscar de olhos, e todo olho verá. E com o simples sopro da sua boca, destruirá o anticristo, destruirá toda a oposição que é feita a ele, toda zombaria, toda negligência, todo mal será desfeito, julgado, condenado implacavelmente. E nós, Senhor, te louvamos e te agradecemos, porque não foi por nosso mérito próprio, mas pelos méritos do próprio Rei Supremo, o Senhor Jesus Cristo, que veio pessoalmente nos buscar, nos libertar e nos salvar. Que grande amor, um amor que nos constrange, um grande amor. E nós queremos também amar, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Porque o amor apaga a multidão de pecados. E queremos amar a Deus, como o Senhor nos amou. Despeça-nos em segurança. Livra-nos de todo mal. Dê-nos um domingo de paz, de boas notícias, de descanso. Permita, Senhor, pela Tua graça, que possamos vencer essa semana. Se for da Tua vontade, Deus, cura aqueles que estão enfermos no nosso meio. Estenda a mão aos tentados. Traga paz aos aflitos. E permita, Senhor, se for esse o Teu desejo, que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do Teu nome, para Te glorificar, ó Deus, para fazermos esta obra que o Senhor colocou em nossas mãos, realizarmos com amor, ó Deus, com alegria, com gratidão pelo Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós e ainda faz. Muito obrigado, porque podemos descansar no Cristo, no ungido, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. No nome santo de Jesus é que oramos. Amém, Senhor, e obrigado. Receba bem, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Encerrado, irmãos, Deus abençoe a todos.